Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Quero gravar o vídeo aqui a respeito desse tema que é tão mal entendido nos nossos últimos dias e cada dia mais isso vai trazer uma confusão para os nossos últimos dias, porque todos os acontecimentos políticos e acontecimentos históricos que está acontecendo nos nossos dias, está tudo encaminhando pela tecnologia também, está tudo encaminhando para que a qualquer momento se manifeste a grande tribulação. E às vezes algum vai falar, mas Jesus não veio ainda, então eu não preciso me preocupar. No vídeo anterior, eu tratei em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 15, 16 e 17, falando basicamente dois temas. Que nós não precederemos os que dormem, ou seja, os que dormem ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados juntamente com eles. E aí, se os que dormem ressuscitar antes da grande tribulação, então fica difícil, porque aí haveria de ter 3 ressurreições, porque na grande tribulação vai morrer pessoas também. Aonde esses vão ressuscitar? Fica incompreensível. E só há 2 ressurreições, uma para a vida e outra para a morte. E depois eu tratei da última trombeta, que é inadmissível a última trombeta tocar antes da grande tribulação. Pelo contrário, a última trombeta ela se dará no final da grande tribulação. Mas Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15 que a última trombeta é aonde nós vamos ser arrebatados. Então, se é a última trombeta, fica inadmissível ser antes da grande tribulação. Mas continuando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que é um versículo depois, e a Bíblia não foi escrita em capítulos, em versículos, mas ela foi uma carta só, diz assim, ó, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha só, muitos falam do famoso dia do Senhor e fazem distinção que dia do Senhor é uma coisa e vinda é outra. E até se pegam a esse texto e falam assim, olha, o dia do Senhor vai vir como ladrão. E até pregam erroneamente para a igreja, para crentes salvos, que Jesus vai vir como ladrão para elas. Ó, irmão, Jesus vai vir como ladrão para você, porque o dia do Senhor vai vir como ladrão. Mas se nós continuarmos o texto, não é isso que fala. Olha só o versículo 3, porque quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Quando fala repentina destruição e lhes sobrevirá, está falando para os ímpios. Está falando, ó, vai vir repentina destruição para os ímpios. Por quê? Qual a característica do ímpio naqueles dias? Como nos dias de Noé, casavam, estava casamento, estava tudo muito bem, não tinha problema com o ímpio, para eles estava tudo bem. E aí, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora olha o versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, para que o chamado dia do Senhor não vos surpreenda como ladrão. Ou seja, então, o dia do Senhor não vai vir como ladrão para a igreja. E por que não vai vir como ladrão para a igreja? Está explicado no versículo 1. Por quê? Porque a igreja, ela vai saber os tempos, ela vai conhecer os tempos e vai conhecer as estações. Essa estação é algo tão maravilhoso que se nós pegarmos as festas judaicas desde Gênesis, nós vamos perceber que as festas judaicas, elas eram tidas pelas estações dos anos. Ou seja, é a estação do ano que comandava ou que ditava essas festas. E se nós sabemos das estações, nós sabemos então que a Páscoa ela foi
a morte de Cristo. Nós sabemos que a festa das primícias, eu vou falar as festas um pouco em sequência. Eu vou gravar um vídeo sobre essas festas. A festa das primícias, ela foi a festa quando Cristo ressuscitou, porque lá em 1 Coríntios capítulo 15 fala que ele é a nossa primícia, a primícia dos que dormem. Depois das festas das primícias, qual festa que vinha no Antigo Testamento? A festa do Pentecoste, 50 dias após a festa das primícias. E essa festa aconteceu aonde? Na descida do Espírito Santo. Aí depois vem as festas, vem a festa da expiação. Cristo, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E hoje ele faz a expiação dos nossos pecados no céu, no tabernáculo que agora não é de mãos humanas, mas é eterno. Então nós sabemos essas estações. E se você for pegar as festas judaicas, não tem esse arrebatamento secreto, não tem esse dia do Senhor, não tem nada disso. Então, por quê? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, o dia do Senhor não vai ser como estão falando aí, que você está andando na rua e secretamente e tal, para lá, antes da grande tribulação, pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, Não, irmão, nós somos acusados de que, então há uma mordomia, então, de acharmos que Jesus vai vir só lá. Irmãos, mas a qualquer momento ele pode vir individualmente. Talvez não dá tempo de nós arrependermos dos nossos pecados, talvez quantos carros nós não cruzamos durante o dia, quantos perigos de morte que nós nem vemos, que nós cruzamos todos os dias e passamos todos os dias. Então, o dia do Senhor não será como ladrão para a igreja. Não será como ladrão. Por quê? Para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Aí entra o versículo 5, que é a defesa do nosso canal, que é o nome do canal que eu coloquei, que diz assim, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. O ladrão vem que horas, irmão? O ladrão vem à noite. E ele vem à noite pegar quem? Os filhos da treva, que está no versículo 3, com aqui, sobrevirá repentina destruição para os que estão em trevas. Mas Jesus nunca foi ladrão e nem é ladrão, então ele vai vir pegar a igreja de dia, ele vai vir pegar a igreja ao raiar do dia. Então que nós possamos estar atento a esses detalhes, porque olha só em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vou citar de novo. Diz: ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa ressurreição com ele, que não vos movais facilmente do nosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, que o dia do Senhor estivesse perto. Ou seja, Paulo estava falando para a igreja de Tessalonicenses, estava falando assim, não está perto assim como vocês imaginam. Pode trabalhar, pode ter filho, pode exercer o ministério, pode fazer tudo o que tem que fazer. Por quê? Porque só vai acontecer quando se manifestar a apostasia e se manifestar o filho do pecado, o filho da perdição. Agora é interessante o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Meu amado, a característica do anticristo é se opor àquilo que se chama Deus. O que é mais que se chama Deus na face da terra? Igreja, noiva, identidade de Cristo. Não tem nada mais que se chama Deus, nem natureza, nem nada que se chama do que igreja santa, lavada e remida. Ele vai se opor contra a igreja. Agora, se a igreja for tirada e ficar só desviada e só filhos da treva, isso se chama Deus? Irmãos, é inadmissível. Aí olha no versículo 8 que diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará
pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha o que diz o versículo 8. A característica da vinda de Cristo é aniquilar o anticristo. Mas se ele vier antes da grande tribulação, então essa característica vai ser desfeita, porque não vai haver anticristo. E aí o versículo 1 que diz, ó irmãos, rogamos pela vinda. Essa vinda é a mesma do versículo 8, está no mesmo contexto, está no mesmo texto. Então fica muito difícil. O dia do Senhor não vai pegar a igreja como o ladrão. Nós somos filhos do dia e sendo filhos dos dias, nós somos esclarecidos. O que Paulo falou lá em Efésios capítulo 5? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, aquele que está na escuridão, que está nas trevas, ele não é esclarecido quanto aos finais dos tempos. Mas agora tem uma turma aí que diz, não irmão, vamos preocupar com escatologia não. Não vamos preocupar com o fim dos tempos não. Vamos ficar somente preparado. Ora, mas a característica do cidadão dos céus é conhecer o final dos tempos, que Paulo fala aqui, ó, não necessitais que vos escreva os fins dos tempos. Ou seja, vocês sabem das estações. Ou seja, sabe que esses períodos... Irmãos, a resposta mais óbvia é o seguinte. Aqueles dias, o dia exato, vamos supor, dia 26/3/2017. Não tem como nenhum homem marcar o período, o dia exato. Agora, tem como nós sabermos os tempos. E saber que vai ser dentro daquele período. Dentro daquele período. Então que você possa ser filhos do dia e não filhos das trevas que não sabe o dia e nem a hora e nem nós não sabemos os dias, mas sabemos as estações e sabemos os tempos e ele virá depois da grande tribulação. E no próximo vídeo eu vou tratar por que fazem essa, que eu nunca entendi, essa distinção de judeu e igreja. Jesus vim pegar primeiro judeu e depois vim pegar primeiro igreja e depois judeu. É inadmissível isso também e eu vou explicar no próximo vídeo. Fique com Deus.